Olá, me chamo Anderson Scott, sou professor e coordenador dos cursos de Geografia, Licenciatura e Bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje aqui estamos então para trazer algumas informações referentes aos cursos de Geografia então da UFSM, né? Iniciando então pelo curso de Geografia Bacharelado, a forma de ingresso então no curso de Geografia Bacharelado se dá então através do SISU, com um único ingresso então que se dá no primeiro semestre do ano, né? E são oferecidas então 30 vagas, né? Para o curso de Geografia Licenciatura, são oferecidas, então, 36 vagas, também com um único ingresso no primeiro semestre do ano, né? Ambos os cursos de Geografia, então, são compostos por disciplinas de caráter teórico e de caráter prático, né? Sendo, então, com cargas horárias em disciplinas obrigatórias e também com cargas horárias em disciplinas complementares de graduação, né, que são as famosas DCGs. Bom, para trazer mais algumas informações, então, e também compartilhar conosco algumas informações aí referentes aos cursos de Geografia. Hoje nós estamos aqui, então, com 2 egressos do curso de Geografia, egresso do curso de Geografia Bacharelado e do curso de Geografia Licenciatura. Então, do curso de Geografia Bacharelado, temos o prazer de receber o geógrafo Guilherme Rocha. Então, Guilherme, olá, como vai? Passo a palavra, então, para você compartilhar conosco algumas das suas experiências, então, na geografia. Joia. Bom, eu me chamo Guilherme e sou egresso do curso de Geografia Bacharelado. E um período, digamos assim, antecedente ao meu ingresso na Universidade Federal de Santa Maria, dá para se dizer que eu tinha uma vida bastante voltada já para a natureza, né, para práticas de esportes ao ar livre, né, normalmente, né, em ambientes naturais, e isso pouco a pouco foi me instigando, digamos assim, a aprender um pouco mais sobre aquele meio de prática que eu tanto vivia, né? E além disso, desde muito tempo antes, eu posso dizer que eu sempre fui apaixonado por mapas, por cartografia. Então, juntando uma coisa a outra, né, eu já nos finalmente do ensino fundamental, eu já tinha em mente justamente cursar geografia, né, e isso sempre foi uma posição que eu tive muito madura e firme, né, desde de iniciar, né, o que na época era uma forma de ingresso para a universidade, que era o PEIS, e também o vestibular. Outras formações até me vieram à mente, mas sempre me mantive firme, né, nessa decisão, nesse propósito, tanto que aconteceu algo bastante inusitado com o meu processo de ingresso via PEIS. Eu estava muito bem colocado, se não me engano, até acho que em primeiro lugar no curso, e eu consegui a proeza, né, por ser um tanto quanto perfeccionista, de zerar a redação no momento em que eu passava ela limpo, né, e quando acabou o término do tempo, enfim, o tempo disponível, eu tinha escrito, passado a limpo, menos de 20 linhas. E isso, à época, era um dos critérios para zerar a redação e, consequentemente, eliminação, né, do processo seletivo via PEIS. E aí, tanto que eu tinha a geografia bacharelado na cabeça, que no ano seguinte, através do vestibular, eu prestei, né, para o próprio curso ali, acabei passando também com tranquilidade, e ao longo, né, do curso, né, eu acabei descobrindo muita coisa nova, né, no sentido de conhecimento, de integração de conhecimentos. Acho que o que sempre me fascinou na própria geografia, né, nas geociências de forma geral, esse caráter transversal
que tem em relação a múltiplas áreas de conhecimento. A gente consegue, como eu gosto de dizer hoje em dia, fazer uma costura, né, entre diferentes áreas de conhecimento e ter um entendimento bastante amplo, sistêmico, né, sobre processos, tanto se falando de ambiente natural ou relação homem-natureza. Bom, durante o meu curso em si, eu acabei ficando bastante maravilhado, né, com um viés um pouco mais né, para o meio físico, né, normalmente aí para os conhecimentos relativos à geologia, geomorfologia, né, isso talvez durante, né, o aprendizado foi o que mais me chamou a atenção e por aquele gosto pretérito que eu tinha pelos mapas, obviamente que pela cartografia. Porém, eu tinha uma preocupação, né, no pós-formado, né, quando egresso, daquelas coisas que vêm na cabeça da gente enquanto ao mercado de trabalho, onde eu me encaixaria nisso. E por conta disso, né, eu acabei justamente buscando um pouco mais de conhecimento voltado às geotecnologias. E aí eu não digo tanto em relação a técnicas, né, ou processos que envolvessem diretamente geoprocessamento, porque eu sempre, digamos assim, gostei daquela coisa mais de base, de ir fazer levantamentos em campo. Então, por esse motivo, eu acabei, inclusive, me desviando um pouco da própria graduação original do curso na época e buscando bastante conhecimento, inclusive em outros centros, quanto à topografia, geodésia, né, principalmente levantamentos com receptores de NSS mais modernos. E foi justamente esse buscar desse conhecimento adicional que eu acabei, inclusive, logo depois de formado, já iniciando a trabalhar com já o referenciamento de imóveis rurais, topografia de forma geral, e digamos que eu comecei a atuar na área ambiental muito por conta dos trabalhos, né, de georreferenciamento e topografia com finalidades ambientais. Foi a partir desse momento que eu comecei digamos que a buscar bastante conhecimento, cursos de formação mais voltados, digamos assim, para o licenciamento ambiental. Isso já quando egresso do curso. E outro viés, digamos assim, que eu sempre gostei e muito disso por conta daqueles esportes que eu praticava lá no passado, como caminhada, mountain bike, escalada, foi a conservação, né? O trabalhar principalmente com unidades de conservação, porque afinal de contas, muitas dessas práticas a gente acaba buscando, né, em ambientes naturais e que são efetivamente protegidos pelo poder público. E por conta disso, né, também eu acabei me interessando bastante sobre o assunto, tanto que até a minha monografia foi voltada a esse tema. Sempre tive uma paixão por isso também, tanto na graduação, né, e abrindo um parênteses, essa oportunidade que o curso oferece de a gente conhecer praticamente Rio Grande do Sul afora, Brasil afora, é fantástica, né? E por conta disso também, quando egresso, eu acabei continuando, né, essas viagens, digamos assim, com o propósito mais de conhecer alguns locais, sobretudo naturais, né, que são áreas protegidas. E quando egresso, eu acabei justamente voltando a trabalhar com isso, inclusive onde eu estou hoje, que é a Secretaria de Meio Ambiente do município de Santa Maria. Então, de forma geral, seria isso, né? E um conhecimento, né, que eu diria que é fundamental a gente adquirir quando da graduação
é justamente se aprofundar naquilo que a gente vai trabalhar depois ou buscar, né, como mercado de trabalho quando formado, né? Eu, por exemplo, já imaginava em trabalhar com já referenciamento de imóveis rurais, topografia, e antes da formatura eu acabei buscando bastante conhecimento, né, em relação a esses temas, a essas matérias, né, inclusive o que o curso dispunha à época, inclusive DCGs, e além disso, depois buscando, né, em outros centros, disciplinas mais específicas, né, que já que era aquilo que eu queria trabalhar, eu busquei bastante a fundo esse conhecimento. Depois, quando no pós-formado, também acabei até retornando ao FSM em cursos, né, de aperfeiçoamento lá no CCR, também específicos a esse tema. E talvez para fechar, eu diria que a própria graduação, né, em geografia bacharelado é algo fantástico, né? Foi o que, enfim, como eu disse, o que eu sempre gostei, né? Aquilo que eu sempre me propus a aprender, né, enquanto aluno e a desempenhar depois, tanto no mercado privado ou no setor público, de forma, inclusive, a colaborar com a sociedade, né, tentar fazer alguma diferença nesse sentido. E acredito que é o que me mantém hoje, né, atuando na Secretaria de Meio Ambiente de Santa Maria. Enfim, continuando ali, falando um pouco de setor público, eu inclusive estava atuando, né, no mercado privado, numa empresa que a expertise principal sempre foi já referenciamento e topografia, apesar de, à época, eu também conduzi vários projetos ambientais, principalmente voltados ao licenciamento, né, e digamos que o link que acabou fazendo com que eu mudasse totalmente a atuação profissional, né, saísse de uma área bastante técnica, assim, criteriosa, e atuar com o meio ambiente, só que no outro lado, né, do balcão, como a gente diz, foi justamente esse gosto que eu tive, né, por práticas de atividades ao ar livre, de esportes de natureza, e também de cobrar, né, num sentido propositivo, que eu quero dizer, governos anteriores em relação a determinadas áreas aqui em Santa Maria, né, inclusive o que é hoje o Parque Natural Municipal dos Morros. Então, um pouco do motivo que eu fui chamado foi justamente isso, né, de propor algumas medidas nesse sentido, e também os outros 50% que eu gosto de dizer foi justamente a atuação que a gente desempenhava na área do setor minerário, né? Tanto questões de cartografia e projetos ambientais, e na época o próprio município estava com alguns problemas nesse sentido aqui. Então eu brinco que tem 50% do setor minerário, que eu acabei sendo chamado por conta disso, e os outros 50% com o viés de conservação ambiental. E, na época, eu também imaginava que seria um curto período, porque já era um final de gestão, e acabei sendo convidado para continuar, né? E, enfim, eu acho que hoje já fazem cerca de 6 anos que eu saí da área privada e estou praticamente 150% do tempo atuando com o setor público, né? Enfim, com o meio ambiente, né? E atuando aí à frente do órgão ambiental municipal. E eu digo que o desafio que nos move no dia a dia é justamente tentar mudar um pouquinho da realidade, né, das políticas ambientais de forma geral. Hoje eu digo que a gente está numa prensa multifacetada, porque a gente é pressionado pelo setor privado, né, pelos empreendedores, entidades, né, representativas, né, de diversos segmentos. Aí tem, do outro lado, né, algumas entidades ambientalistas, legislativo, Ministério Público, todos os outros órgãos ambientais supletivos. Então, a gente é cobrado de todos os lados
normalmente, né, os órgãos ambientais locais são, digamos que, pelo fato de estarem mais próximos dos problemas da sociedade de forma geral, são aqueles que mais sofrem com essa pressão, né? Diferente, por exemplo, dos órgãos de Estado ou federal, que é o IBAMA, né? Que está um pouco mais afastado desse dia a dia do local, né? E hoje a gente está num período que também muito se fala em desburocratização e é um grande desafio a gente atuar com desburocratização ao mesmo tempo sem deixar de atender determinados critérios técnicos e legais. Então, Guilherme, muito obrigado pelo teu depoimento. Joia. Eu que agradeço a oportunidade. Dando continuidade, então, aos nossos relatos dos nossos egressos dos cursos de Geografia, gostaria de convidar agora, então, para compartilhar conosco as suas experiências, o professor Maurício Risati. Maurício, muito obrigado por estar conosco nesse momento e compartilhar aí um pouco das suas vivências no curso de Geografia Licenciatura. Primeiramente, eu agradeço o convite em poder participar e compartilhar as minhas experiências no Descubra, principalmente para os estudantes que estão terminando o ensino médio. Espero que minha fala contribua para demonstrar o curso de Geografia, licenciatura da UFSM e as experiências que eu tive durante e pós o curso. Então, eu ingressei na Geografia Licenciatura da UFSM em 2013, escolhi Geografia pela afinidade que eu tinha com ela, sobretudo no ensino médio, né, pelas questões envolvendo a disciplina de Geografia no ensino médio e por gostar muito de mapas. Das disciplinas do primeiro semestre e pela minha curiosidade em mapas, como eu comentei, eu gostei bastante da disciplina de cartografia. As outras que são ligadas a ela, ou de certa maneira pode-se dizer que são uma continuação dela, como a cartografia B, como fotogrametria, sensoriamento remoto e geoprocessamento, reforçaram essa ideia. Então, eu tinha um gosto particular por mapas e eu encontrei e fui reforçado pela cartografia e por essas outras disciplinas que estão ligadas a ela. Outras disciplinas que me caracterizaram também no curso foi a climatologia, que discute elementos e fatores do clima, massas de ar, tipos de clima. Geologia e disciplinas relacionadas a ela, que estudam minerais, rochas e os ambientes geológicos. Geografia econômica também é outra disciplina que merece destaque por discutir os meios de produção e circulação do capital. Geografia da população, né? Estuda, entre outras coisas, conhecimentos demográficos, estudos populacionais de alguns países e do Brasil. Outra disciplina bastante marcante é espaço urbano e espaço rural, que mostra as contradições que o capital impõe nesses meios. Geografia das políticas territoriais, né, que destaca um pouco das relações internacionais e da geopolítica. Espaço brasileiro, né, por fazer uma caracterização física e humana do território brasileiro, é fundamental ao professor de geografia ter conhecimento dessa temática, e biogeografia. Como o meu curso, né, minha formação inicial é em licenciatura, também conta com as disciplinas pedagógicas, né? Quando eu realizei o curso, as disciplinas se chamavam Geografia e Ensino, hoje, como é um currículo novo, se chama Vivências Pedagógicas, além de Psicologia da Educação e Políticas Públicas, por exemplo. Então, com base nessas disciplinas, algumas disciplinas que eu elenquei, né, o curso de Geografia tem um objetivo de mostrar ao todo aos seus estudantes. Sobre as oportunidades que eu tive durante o curso, eu fui monitor de cartografia A e B por 5 oportunidades. Durante o ano de 2014, eu fui monitor remunerado, então, cartografia A e B. No ano de 2014, eu atuei como bolsista. Em 2015 e 2016, eu fui bolsista do ProLicen, do Programa de Licenciaturas, com a utilização de geotecnologias na sala de aula, né, na escola. Então, por meio desse projeto, né, desses dois ProLicens, de 2015 e 2016, eu já estava em contato com as escolas e com os estudantes da educação básica já durante a minha formação, quando eu era graduando ainda. Além disso, utilizando os projetos que a universidade propõe, eu participei do Praxis, Coletivo de Educação Popular, e do Pré-Universitário Popular Alternativa durante os anos de 2015
2015 e 2016, eu colaborei com com os 2 projetos da universidade do meu 5º ao 8º semestre como voluntário. Dependendo do projeto, tem a oportunidade de tu ser bolsista, porém, como eu já era bolsista para a Licem, né, então eu atuei como voluntário. Nesses projetos, eu consegui aliar a teoria estudada nas disciplinas do curso também, né, com a prática de sala de aula. Atualmente, existem programas governamentais que auxiliam os estudantes a se inserirem na sala de aula, como o PIBID de residência, por exemplo. Então, pode-se perceber que existem os mais variados meios para a preparação ao estágio e atuação na educação básica ou cursos preparatórios, né, durante a formação do professor de geografia. Outra coisa que merece bastante destaque na graduação em licenciatura em geografia da UFSM são os trabalhos de campo realizados. Então, eu tive a oportunidade de realizar muitos trabalhos de campo, que eu vou elencar alguns. Muitas disciplinas, os trabalhos de campo foram realizados em própria Santa Maria e na região de Santa Maria, Quarta Colônia, por exemplo. Durante a disciplina de estratigrafia e ambientes geológicos, a gente realizou 2 trabalhos de campo que permite identificar as rochas nos campos, né? Perceber como era o passado daquele local em virtude das rochas que nós encontramos. Os 2 campos realizados foram para a região sul e Campanha do Rio Grande do Sul. Então, foi em direção a Pelotas e Livramento e retornou para Santa Maria. E no Planalto e Litoral Gaúcho. Então, no Planalto, em direção a Bento Gonçalves e em Torres. No campo de hidrogeografia, por exemplo, a gente realizou uma visita à cidade de Foz do Iguaçu, onde visitamos a hidrelétrica de Itaipu e as cataratas do Iguaçu. Teve outros 2 campos que eu não tive a oportunidade de participar, que eu estava envolvido com outras atividades, mas merece destaque aqui, que é na disciplina de História do Rio Grande do Sul, que é realizada uma viagem para o Uruguai e para a Argentina, e na de Biogeografia, que se deslocam até a Serra do Rio do Rastro e Garopaba, em Santa Catarina. Durante o ano de 2017, eu ingressei no mestrado da UFSM, como bolsista da CAPES, com um trabalho voltado à cartografia escolar. Resumidamente, com o objetivo de desenvolver um aluno alfabetizado e letrado cartograficamente. Se tratando da minha atuação profissional pós-formado, eu fui professor voluntário do Colégio Politécnico da UFSM, ministrando aulas para o 3º ano do ensino médio. Isso aconteceu em 2017, 2018 e 2020. O ensino médio do Colégio Politécnico é o melhor ensino médio do Rio Grande do Sul. Como eu aproveitei as oportunidades que eu tive durante a graduação, eu tive segurança em ministrar as aulas e quais as temáticas desenvolver, né? Visto que eu estava em sala de aula desde a minha graduação, principalmente com o ProLicem, né? E ministrando aulas no Praxis e no Alternativo. Eu também tive a oportunidade de visitar os polos da geografia à distância da UFSM, ministrando oficinas de cartografia juntamente com meu orientador para os estudantes do EAD. Em 2018, durante a minha banca de qualificação do meu mestrado, a banca examinadora indicou passagem direta ao doutorado em virtude do aprofundamento do trabalho apresentado. Então, para o doutorado, que eu sou doutorando no momento, eu não participei de processo seletivo no ingresso. Já no doutorado, então, em 2020, eu realizei a qualificação do meu trabalho e também participei de um processo seletivo para professor substituto na Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, em virtude do afastamento de uma professora que se encontrava em licença maternidade. Eu fui aprovado nesse processo e atuei como professor substituto de dezembro de 2020 a maio de 2021, ministrando as seguintes disciplinas: cartografia, sensoriamento remoto, fotogrametria e geoprocessamento, aos cursos de Engenharia Florestal e Gestão Ambiental da Unipampa de São Gabriel, além de orientar um trabalho de conclusão de curso e um estágio supervisionado da Engenharia Florestal. Então, eu gostaria de destacar a importância das disciplinas ligadas à cartografia, como o sensoriamento remoto, o geoprocessamento e a fotointerpretação, dessas disciplinas integrarem o currículo da licenciatura, porque o professor do século XXI precisa dominar essas tecnologias e a desenvolvê-las em sala de aula. Então, alguns cursos de geografia do Brasil, de um modo geral, apresentam essas disciplinas que eu mencionei somente de caráter obrigatório ao curso de geografia bacharelado.
em virtude do seu caráter mais técnico. E isso não acontece na Geografia Licenciatura da UFSM, que talvez seja um dos poucos cursos do Brasil que tem essas disciplinas obrigatórias para a licenciatura. Por mais que eu tenha feito cartografia durante o mestrado também, o fato de conhecer os conteúdos se deve à minha formação inicial e à qualidade do curso da Geografia UFSM. Então, para encerrar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de mencionar a gratidão que eu tenho à Universidade Federal de Santa Maria pela minha formação como pessoa e profissional. Sem dúvida nenhuma, grande parte das atividades que eu realizo hoje é com conhecimentos advindos da graduação. E seguimos na luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, obrigado, Maurício, pelo seu relato. Agradecemos, então, a participação do Guilherme Rocha, aí nosso egresso do curso de Geografia Bacharelado. Agradecemos mais uma vez também a participação do Maurício Risati, nosso egresso do curso de Geografia Licenciatura, então, por estar conosco aqui, por nos disponibilizar aí esse bate-papo, né? E convido, então, aí os nossos futuros estudantes do curso de Geografia Bacharelado, do curso de Geografia Licenciatura, a conhecer um pouco mais do nosso curso, então, na página do Descubra, né? Então, lá no ufsm.br/Descubra. Então, meu muito obrigado e seguimos à disposição aí para eventuais esclarecimentos e dúvidas aí dos nossos futuros estudantes. Muito obrigado.